Ok? Valendo. Valendo. Ok, então hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Vocês podem perguntar, não tem problema, tá gravando, mas não tem problema. Pode perguntar, se vocês falar besteira, todo mundo vai rir de vocês na internet, não tem problema nenhum. Mas pode perguntar, não fica com vergonha não. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. A palavra do Senhor diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então, da sua vinda. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, então ele vai aniquilar o anticristo. Mas quem é o anticristo? Nós estamos hoje vivendo num tempo em que as pessoas, e você tem visto isso na internet, você tem visto isso na televisão, às vezes até nas igrejas mesmo, as pessoas falando sobre anticristo. E com a eleição do Donald Trump, eles estão falando até que Donald Trump é o anticristo. Outros, quando era o Barack Obama foi eleito, era o Barack Obama. Quando a Clinton estava bem nas pesquisas, era a Hillary Clinton. Outros já diziam que era a Dilma. Enfim, nada disso. Ninguém desses caras são e nem tem perfil de ser o anticristo. Porque, assim como a própria palavra está dizendo aqui, quais atitudes que o anticristo irá tomar? Olha só. Então, primeira coisa que esse homem vai fazer, ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Então, aqui já está o porquê que ele é o anticristo. Ele é contra Deus. Ele é contra Deus. Mais características dele, nós vamos ver lá no livro de Daniel. Vamos lá para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, que nós vamos ver a descrição fiel de como que vai ser o anticristo aqui. Daniel 11, ó. 11:35, 36. E este rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus. Então, ele vai se engrandecer sobre todo Deus, ele vai querer ser Deus. Ele, então, quer ser Deus. Certo? Outra coisa, ele vai se engrandecer sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses, ou seja, o Deus, Deus de letra minúscula, Deus de letra maiúscula. E contra o Deus, letra maiúscula, ou seja, contra o Deus eterno, ele vai falar coisas extraordinárias, coisas incríveis. A minha tradução fala coisas maravilhosas. Mas isso aqui, no hebraico, ele vai blasfemar. Ele vai blasfemar contra o nome de Deus. Blasfemar contra Deus, certo? Outra coisa que nós vemos aqui, que ele vai fazer, ele vai ser próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele vai prosperar. Haverá prosperidade no reino dele durante os primeiros anos, porque senão ninguém vai acreditar que ele é o anticristo. Se não tiver prosperidade no reino dele, quem é que vai seguir um rei que está quebrado, que já entra quebrado na história? E não terá respeito aos deuses dos seus pais. Então, terceiro, o primeiro, segundo, terceiro, já quarto, quinta coisa, ele não vai respeitar tradições.
Não respeitar tradições. Ok? Olha, segue aí a lista. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Olha, gente, isso daqui, amor das mulheres, aí alguns já chega e fala, ele vai seguir. Ele vai seguir porque ele não vai gostar do amor das mulheres. Poxa vida, se ele não gosta do amor das mulheres, não está querendo dizer que ele é gay. Ele está falando que ele não vai respeitar aquilo que as mulheres amam. Não está falando aqui, não vai respeitar as mulheres que amam a ele ou que querem dar amor a ele. Não está falando de relacionamento, não. Está falando que ele não vai... Qual que é o que a mulher mais gosta? O que a mulher mais gosta? Não é do marido. Do que ela gosta mais? É dos filhos. Então ele não vai ter respeito por isso. Ele não vai ter respeito pela maternidade. Por que ele não vai ter respeito pela maternidade? Porque ele vai ser igual os governos antigos da Grécia, que as mulheres acabavam de ter os filhos numa certa idade, eles arrancavam o filho dela e levavam para treinar em Esparta. Levavam para treinar para ser soldado. Todo moleque que nascia era treinado e a mãe ficava lá sem o seu filho. As filhas das mulheres ficaram em casa. E os homens sadios, aqueles que aguentavam, iam para o exército, era do governo, os filhos eram do governo. Então, nessa época de grande tribulação, quando o governo do anticristo se estabelecer, simplesmente ele vai dominar o mundo de tal maneira que ele vai querer recrutar todas as pessoas, todos os homens para o seu exército. E diz lá em Apocalipse que ele vai levantar um exército de 200 milhões de soldados para marchar contra Jerusalém. E da onde é que ele vai arrancar esses 200 milhões de soldados? Da mão das mães, do braço das mães. Então todo mundo que tiver filho, homem, sadio, forte, então não vai respeitar o amor das mulheres, ou seja, o desejo que as mulheres têm de ser mãe. Toda mulher tem um sonho de ser mãe. Não vai nem a qualquer Deus, nem a qualquer Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai eliminar todas as religiões do mundo, todas as religiões. Pastor, só me esclarece, Daniel 5. Nós estamos lendo Daniel 1:36, em diante. Nós estamos agora no 37, ó. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, um dos grandes atos, não o primeiro talvez, mas um dos grandes atos do anticristo, é eliminar todas as religiões. Então, outra dica. O anticristo vai ser o Papa. Não vai ser o Papa. Porque o Papa vai ser o primeiro que vai ser destruído. Isso está em Apocalipse capítulo 17 em diante, que a besta será devorada. A mulher que está assentada em cima da besta vai ser devorada, vai ser destruída. A mulher que está sentada em cima da besta é o sistema romano, e a besta é o anticristo. E o anticristo vai devorar a besta. Vai devorar a besta e estabelecer o seu sistema de religião. O seu sistema de religião. O anticristo vai vir do Islã. Nada a ver com o Islã. Ele vai destruir o Islã, porque o Islã adora a Deus. Alá. Vai vir dos judeus. Também não, porque o judaísmo vai ser destruído. Vai ser um crente disfarçado, apóstata. Nada a ver. Ele vai eliminar todas as religiões que existem no mundo. Todas, e vai estabelecer a sua própria religião. Qual é a religião que ele vai estabelecer? Nós não sabemos, mas nós temos uma dica. A religião dele é a religião de Nimrod. É uma religião de misticismo, é uma religião mágico-religiosa. E ele vai ter poder, certo? Então essas são as dicas. Outra coisa, haver-se-á com os castelos fortes. Eu estou pulando aqui o 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, no lugar de todos os outros deuses e todas as religiões. Quem que é o Deus das fortalezas? Que Daniel está falando aqui? Satanás. Ele vai honrar Satanás. Porque o anticristo não é Satanás. O anticristo é o representante de Satanás aqui na terra. O anticristo é um homem, não Satanás. O anticristo é a besta que sai do mar, junto com a besta que sai da terra, que é o falso profeta. E eles recebem poder do dragão. E o dragão é Satanás. Então ele vai
honrar esse Deus, o Deus das fortalezas. E o Deus das fortalezas é o próprio Satanás. E a um Deus a quem os seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisa agradável. Então Satanás nunca foi reconhecido como Deus. Vai ser reconhecido como Deus aqui, agora, no período da grande tribulação. Então, quem será o Deus da nova religião, que vai ser estabelecida pelo anticristo? O próprio Satanás, certo? Isso nós vemos lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13 agora. E você vai ver que os nomes de blasfêmia que ele vai usar contra o Deus vivo está escrito na cabeça do dragão. Ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. Sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então essa besta aqui, ele é o anticristo. E lembra que ele vai falar maravilhas contra o Deus vivo, o Deus eterno? Aqui as blasfêmias escritas nas suas cabeças. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, semelhante ao urso, semelhante ao leão e o dragão. Então ela tem semelhança com todos os reinos do mundo. Se você voltar lá para Daniel, você vai ver que o leopardo representa o Império Grego, o urso representa o Império Babilônico, o leão representa o Império Medo-Persa, o leão Medo-Persa, o urso, o vice-versa, e o grande dragão representa o Império Romano. Então, esse anticristo, ele vai ter a característica de todos os reinos do mundo. Esse leopardo, esse urso, esse leão e esse dragão, que dá o poder para a besta tomar o trono, são características de todos os reinos que já existiram no mundo e que existem hoje. E Daniel dá ali as qualidades deles, comparando os reinos com animais. A Grécia, ele compara com o leopardo, porque a Grécia é muito rápido, ele conquista rapidamente e logo se vai. Aí ele compara o poder do leão com o Império Babilônico, porque o símbolo da Babilônia era o leão, e o urso, o Império Medo-Persa. Porque o Império Medo-Persa, quando entrou no sistema, entrou pisando tudo e engolindo todos os outros reinos. Tá? Então veja que ele tem características de todos os reinos do mundo. E ele entra blasfemando contra o Deus vivo. E outra coisa, que o próprio Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24. Quando, pois, vir que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então está aqui, outra coisa que ele vai querer, sentar no trono de Deus, lá no grande templo, onde eles vão construir novamente o templo, lá em Jerusalém, e vai querer ser adorado como Deus. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Paulo está falando isso para a igreja porque Paulo sabe que muita gente não vai ser arrebatada, vai ficar. Essa mensagem aqui na carta aos 2 Tessalonicenses é avisando aqueles crentes que vão ficar para a grande tribulação, porque a igreja não vai ficar para a grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes. Então, todos esses prognósticos que têm sido feitos até hoje estão errados. Agora, esses homens podem ser anticristo? Qualquer pessoa que falar alguma coisa contra o Deus vivo ou negar a religião verdadeira, que é a religião do Deus vivo, ele é considerado um anticristo. O próprio apóstolo João, ele disse isso: filhinho, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Nero era um anticristo. Por quê? Porque perseguia a igreja. Hitler foi um anticristo. Por quê? Ele perseguiu os judeus e perseguiu o Deus dos judeus, que é o nosso Deus. Então, esse Napoleão era um anticristo. Esse monte de gente que se manifestou contra a religião, o sistema comunista, o anticristo, tudo isso era anticristo, mas não é o anticristo da grande tribulação. O Donald Trump é o anticristo? Não, não é o anticristo, porque ele não tem as características do anticristo. Nenhum homem até hoje preencheu todas essas qualidades que eu estou falando aqui para vocês.
Para começar, o Donald Trump, ele toma, porque tem vídeo demais na internet. Por que eu estou falando do Donald Trump? Porque tem vídeo demais na internet falando que ele é o anticristo. Mas ele não tem característica, para começar, ele é cristão, conservador. E ele foi eleito pelos cristãos. Por que ele foi eleito? Os crentes votaram nele. Por que os crentes votaram nele? Porque ele é contra o aborto, contra o divórcio, contra o Islã. Então aí a turma falou, não, agora nós vamos ter um presidente bom no nosso país. E ele vai acabar com os terroristas aqui no país, vai acabar com o homossexualismo, vai acabar com o divórcio, vai acabar com o aborto, que ele é contra o aborto. Então, pronto, esse cara é o anticristo? Não pode ser o anticristo. Então aí todo mundo votou nele, elegeu e está lá. Aí estão falando que ele é o anticristo, porque ele tem ideias revolucionárias. Não, mas nada a ver com o anticristo. O anticristo vai ter essas características que a Bíblia está aí até hoje, nenhum homem alcançou. E outra, para ele se manifestar, primeiro a igreja tem que ser arrebatada, porque o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses? Há um que resiste. Quem é o que resiste? Quem está resistindo à chegada do anticristo hoje? Quem está resistindo? A igreja. A igreja é o único que resiste. As pessoas falam que é o Espírito Santo. Não, é a igreja. A igreja resiste. Por que a igreja resiste? Porque a igreja está cheia do Espírito Santo, certo? A igreja cheia do Espírito Santo está retendo, está detendo a ação. Quando a igreja for arrebatada, não haverá mais restrição nenhuma. Por quê? Porque a igreja é considerada a luz do mundo, a igreja é considerada o sal da terra, a igreja é considerada a coluna da verdade, a coluna que conserva a verdade, que sustenta o mundo. Então, o dia que essa coluna for retirada, o mundo desaba. O dia que o sal for ser retirado, o mundo apodrece. O dia que a luz for retirada, o mundo vai caminhar em trevas, num período de grande tribulação, governada por um homem chamado Anticristo, porque ele vai começar o seu governo avançando pouco a pouco, conquistando pouco a pouco e realizando tudo isso aqui que Daniel está falando. Então, nenhum desses homens hoje tem qualidades para isso. Ele só vai aparecer no cenário mundial o dia que a igreja for arrebatada. Se a igreja for arrebatada hoje, então um deles pode ser. Eles podem mudar a atitude, e eles podem mudar o seu comportamento e assumir então a posição. Mas hoje nós não temos. Hoje nós não temos nenhum homem e nenhuma mulher que tenha esses perfis aqui, ok? Uma pausa para não ficar muito comprido o vídeo.